E vamos que vamos começar agora para valer o nosso estudo de trigonometria com um assunto que cai e cai bastante na prova do Enem, tá? Que é falar das razões trigonométricas. Nessa primeira videoaula, tá, falando das razões trigonométricas, eu vou apenas mostrar para vocês da onde que surge as razões, tá? E fortalecer com vocês as três principais razões trigonométricas. Então vamos lá na tela, Douglas, joga para nós aí. Joga na tela cheia para a molecada, Douglas. Olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas semirretas, tá? OA e OB, tá? Que formam o ângulo teta. Dá uma olhadinha lá. Ai, Gaspar, é tão feio falar teta. É assim que eu falo, beleza? Então, olha lá, eu tenho a semirreta OA, eu tenho a semirreta OB, que formam o ângulo teta. Aí eu fiz segmentos perpendiculares à semirreta OB, que seria CD, EF, GH, e eu poderia formar infinito, vocês concordam? Para cada reta, para cada segmento, melhor dizendo, perpendicular ao OB, vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo que está sendo formado? E o que acontece? Todos esses triângulos retângulos que eu vou formar ali, todos eles têm ângulo agudo θ e todos eles têm ângulo de 90 graus. Vocês sabem que toda vez que eu tenho dois ou mais triângulos que possuem dois pares de ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes. E quais são os dois pares de ângulos congruentes aí? Seria o θ e o 90 graus. Neste caso, eu posso afirmar que esse triângulo pequenininho ODC, o triângulo um pouco maior OFE, o triângulo um pouco maior OHG, são todos triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, galera, qual que é a principal característica? Olha o que eu coloquei do lado para vocês aqui. Triângulos semelhantes possuem lados proporcionais. Então, se esses triângulos são semelhantes, existe uma proporção entre os lados. Se existe uma proporção entre os lados, o que a gente faz? Tá? Só lembrando vocês, em relação ao θ, o cateto que está de frente para ele, a gente chama de cateto oposto. O que está do lado dele, a gente usa o termo adjacente, que significa ao lado, é o cateto adjacente. E de frente para o ângulo de 90, sempre a hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, na hora que eu considero um dos ângulos agudos desse triângulo retângulo, oposto a ele eu tenho o cateto oposto, ao lado dele eu tenho o cateto adjacente e oposto ao ângulo de 90 eu tenho a hipotenusa. Então, se eu pegar esses lados e for pegando para todos os triângulos que possuem o mesmo ângulo agudo, no caso aqui do exemplo que eu estou colocando para vocês é o θ, vocês vão concluir que existe uma proporção entre os lados. E é essa proporção que é explorada quando a gente estuda as razões trigonométricas. E como que é explorado isso daí? Passa para frente, Douglas. Todas as vezes que eu fizer a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa, o resultado vai ser constante se eu considerar o mesmo ângulo agudo. Ou seja, se eu pegar um triângulo cujo ângulo agudo é 30 graus, não importa se ele é pequenininho, não importa se ele é grandão, certo? Não importa o tamanho do triângulo retângulo. Se o ângulo agudo dele é 30 graus, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, o resultado vai ser constante. Correto? Então não importa o tamanho do triângulo, importa o ângulo agudo que está formando esse triângulo retângulo. Isso é fundamental você compreender. E aí, quando for um triângulo em que eu esteja trabalhando cateto oposto e hipotenusa, eu trabalho seno. Se for, olha lá, Douglas, se for o cateto adjacente pela hipotenusa, eu trabalho cosseno. E aí é fundamental vocês entenderem o seguinte, está lá resolvendo um exercício. Só para vocês poderem entender quando que você usa um, quando que você usa outro. Está lá resolvendo um exercício, ele te dá um determinado ângulo agudo, te dá o cateto oposto e pede a hipotenusa. Você fala, peraí, em relação a esse ângulo agudo, ele me deu o cateto oposto e pediu a hipotenusa. Uai, quando que eu trabalho o cateto oposto e hipotenusa? É o seno, então você vai ter que fazer o seno deste ângulo. Fechou? Tá, e por último, Douglas, joga a tangente aí. Tá, eu estou usando o tan porque, segundo as normas da ABNT, tá, se usa como padrão hoje o tan e não o TG. Tá? Ainda é aceito o TG como representação de tangente, mas desde 2012 se usa tan, correto? Como a norma da ABNT. Então, olha lá, se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, é o que a gente chama de tangente daquele ângulo agudo. Ou seja, se eu pegar um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 20 graus, não importa se vai ser um triângulo pequenininho
ou se vai ser um triângulo grandão. Se eu fizer a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de qualquer um deles, desde que eles tenham o mesmo ângulo agudo, o resultado vai ser o mesmo. E é isso que a trigonometria usa. É aí que começa o estudo da trigonometria. Correto? É óbvio que você não precisa saber o valor do seno, cosseno e tangente de todos os arcos, de todos os ângulos possíveis. Lembrando que os ângulos possíveis aqui, já que são agudos no triângulo retângulo, é de 1 a 89. Se a gente for considerar apenas os ângulos inteiros. Beleza, galera? Tudo bem? Então, ó, fundamental. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fechou? Então tá aí para vocês, memória fotográfica, guardar e a gente vai daqui a pouquinho com um macetinho fundamental para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço.